Unicórnios e arco-íris. O diabo é o pai da dualidade. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. A priori parece que são dois temas que não tem nada a ver, mas eles estão intrinsecamente ligados. Unicórnios e arco-íris. O diabo é o pai da dualidade. Se você se interessa por esses temas, dualidade, arco-íris, unicórnio, você já vai dando o seu like, ativando o sino, se inscrevendo, comentando, compartilhando. E se você tem um grupo de pessoas, compartilhe esse link, abra os olhos das pessoas sobre assuntos que sempre foram ofuscados, assuntos que as pessoas em todo o tempo estiveram escondendo em seminários, em universidades, nos grandes centros de ensino, de conhecimento, sempre estiveram nas bibliotecas, nos livros escondidos, embolorados as verdades. E as cortinas de fumaça, a maneira de esconder a realidade sempre teve muito em evidência. E agora, com o advento da internet, a tecnologia se multiplicou, como bem previu, né, no livro de Daniel, e a ciência se multiplicar. Então nós temos visto aí em toda a palavra do Senhor esses avisos, não é? Então, por que eu cito unicórnio e arco-íris, que na verdade é arco de chuva, é o arco da aliança de Deus com Noé? Arco-íris é um nome que foi adotado de maneira vulgar, mas na verdade é arco de chuva, rainbow. Em inglês não tem nada de arco-íris, na Bíblia em inglês não tem nada de arco-íris, é rainbow, arco de chuva. Então, o que é que nós podemos perceber? Esses dois elementos que são extremamente explorados de maneira midiática. A mídia explora, estão nas roupas das crianças, nos bolos de aniversário, nos desenhos, na Netflix. Arco-íris e unicórnio vão lado a lado ali. Porque o movimento e a ideologia gay abraçou esses dois elementos. Primeiro que eles têm um ponto em comum, eles têm cores variadas, para trazer a ideia da diversidade, não é? Então, os estudos antigos, e aqui no nosso canal nós temos N vídeos bem vistos, bem assistidos, bem comentados sobre o unicórnio, também sobre o arco-íris. Essas duas figuras, essas duas criaturas de Deus, não é? Criações de Deus, elas captam e elas carregam essas cores variadas, então traz a ideia de diversidade. Então foi abarcado aí pelo mundo gay, cunhado por Lady Gaga, essas duas figuras. Mas ambas existem na palavra e são citadas várias vezes na palavra, e nós, nos vídeos que nós fizemos aí, você pode conferir os vídeos sobre o unicórnio, que vai abrir sua mente, vai desmistificar muitas coisas. Eu ganhei uma Bíblia recentemente, a Bíblia Jeffrey de Estudo Profético, fala largamente sobre o unicórnio. Lá no radical hebraico é Riem, então R-E-E-M, fala sobre um animal específico, nada tem a ver com búfalo, nem boi selvagem, nem touro. Essas traduções não são as melhores. Existiu mesmo um animal chamado unicórnio. Esse animal era um animal muito especial, talvez um animal até com um simbolismo de Jesus mais forte do que o leão. O leão, o cordeiro e o unicórnio são três animais muito fortes que representam Jesus, principalmente no começo do século. O peixe também, mas você vai perceber, se você for pesquisar história, não é? E os afrescos, os trabalhos de pintura do primeiro século, você vai ver sempre a Maria, a Virgem Maria, não é? Carregando um unicórnio. Não tem leão, tem unicórnio, porque as lendas antigas, e também consiste de histórias reais mesmo, que o unicórnio era um animal tão valente, tão selvagem, que ele só poderia ser capturado por uma virgem. Então a figura da pureza da virgem, e Jesus representando o unicórnio ali, que era atraído por aquela pureza, não é? Então era sempre essa pintura é comum, principalmente no primeiro e no segundo século ali. Ao unicórnio era atribuído elementos de cura, através do seu chifre, de virilidade, de longevidade, de invulnerabilidade. Então os homens começaram a capturar, através de virgens, capturar os unicórnios, matar, para usar a sua pele, que era multicolorida,
ela era translúcida, né? Parecido assim com a multicor do arco-íris, o arco de chuva, não é? Muitos bebiam o sangue do unicórnio, outros usavam a pele, mas o principal era o chifre do unicórnio. Então eu não vou me demorar sobre esse assunto, porque já temos muitos vídeos sobre ele. Mas aí vem a questão da dualidade sobre o unicórnio, não é? O diabo é o maestro da dualidade. Então ele pega essa figura tão santificada, tão sagrada, citada aí em Números e Deuteronômio, citada no Salmo 92. Davi vai dizer: fui ungido com óleo fresco, recebi a força do unicórnio, não é? Então ele faz uma referência muito forte ao unicórnio como um animal sagrado, não é? Existem literaturas antigas que dá para a gente entender assim, que sugere que o tabernáculo não foi coberto com peles marinhas, nem como algumas versões ruins que dizem que Deus mandou Noé buscar peles de animais de golfinhos. Aquela versão está errada. É porque tem um golfinho que tem um chifre só, é o narval, então traz essa confusão, mas no original ali é um animal parecendo um equino. Não é um animal híbrido, não é um animal mitológico, foi um animal que existiu mesmo, já em extinção está, é o unicórnio. E também o rinoceronte está caminhando para a extinção também, justamente porque ele parece um unicórnio, tem um chifre que na verdade é um acúmulo de queratina ali no seu focinho. O seu nome é em função disso, né? Rino, de focinho de nariz, e ceronte, de cero, de chifre. E é tanto que o unicórnio também é chamado de monocero, um chifre, não é? Então, por falar nisso, nós temos até os nossos livros aqui. O meu primeiro livro, Escuderia, fala exatamente da peculiaridade do rinoceronte. Carrega aqui na capa a peculiaridade do rinoceronte. De lá para cá nós pesquisamos mais profundamente sobre o unicórnio. E esse outro livro, o nosso livro mais recente, Aquele Olhar, que você pode adquirir, é R$30 cada um. Se você comprar os dois, nós passamos para vocês por R$50. Nosso interesse é você ser edificado. São livros muito interessantes, dá para ser livro de cabeceira, que fala sobre assuntos importantíssimos, que vai edificar a tua vida, tá certo? Então, se você se interessar, você manda o endereço aí e a gente encaminha. Então, voltando ao assunto, a questão do unicórnio. Quando o diabo viu que o unicórnio é essa figura sagrada, ele aplica a estratégia demoníaca da dualidade, duas naturezas diferentes, para fazer aquela cortina de fumaça e a pessoa não saber a origem. Não é por isso que hoje a dualidade está forte em desenhos, em filmes, né? O anti-herói, não é? O que é um anti-herói? É um personagem que você vai se apaixonar por ele, mas ele tem um caráter caído, para querer engendrar na tua mente pensamentos e destruir o teu caráter, a tua moral cristã, né? Então, Deadpool é um exemplo de um anti-herói. Mas todos os heróis são também anti-heróis, não é? Nós vamos ver na palavra Giborim, na palavra de Deus, ali no capítulo 6 de Gênesis, que os valentes e os heróis começaram a ser chamados a partir dos gigantes, dos caídos, de demônios, de Néfilim, né? Então, o herói não é esse que aparece bonito aí, musculoso, aí na Netflix e em Hollywood, não. O herói é um só, aquele que venceu a morte, que é o Senhor Jesus, que é narrado no Salmo 45, que ele cavalga vencendo para vencer. Esse é o verdadeiro herói. Então, o diabo pega a dualidade e aplica na figura do unicórnio para trazer aí um engajamento e uma movimentação no universo gay. Não é? Nós sabemos que a dualidade quer distorcer figuras sagradas. A mesma coisa fez com o arco de chuva, com o arco-íris, né? Também adotado aí pelo universo gay, algo que é uma figura tão simbólica da aliança de Deus com Noé, e nós vamos ver ser distorcido. Isso Jesus já previa, já falava, e a questão da dualidade, ela vem desde o Éden, irmãos. Porque existiam duas árvores no Éden. A árvore da vida, a árvore da vida. Não é a árvore da morte e da vida, é a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, não é a árvore do conhecimento do bem ou a árvore do conhecimento do mal. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. A dualidade já está aí.
Por isso que Satanás, a serpente na haste, persuadiu Adão e Eva para comer daquela árvore. Mas o plano de Deus era para que o homem se alimentasse da árvore da vida que estava no centro do jardim. E Satanás desvirtuou e promoveu a queda ali. O homem desobedeceu e ficou com o veneno da dualidade desde o Éden. De lá para cá nós temos visto aí as antigas ordens mundiais, pré-diluvianas, posteriores ao dilúvio, e nós vemos sempre essa cortina de fumaça, a dualidade quando nascem gêmeos, a dualidade quando os demônios fazem aquela imitação do bem com o mal, o yin yang, que é aquele símbolo oriental antigo, que é o bem dentro do mal e o mal dentro do bem, o xadrez nas salas de todos os filmes que nós vemos aí, a maioria dos filmes das grandes franquias, porque é patrocinado pela maçonaria, que ovaciona, que adora a dualidade. A essência, a base da maçonaria é a dualidade, não é? Então, piso, xadrez e tudo que invoca dois caminhos para trazer confusão, não é? Ecumenismo. Então, o Satanás é o maestro da dualidade, né? E ele usa aí nova ordem mundial, a maçonaria, tudo isso, né? Que a maçonaria traz trevas, mas toda loja maçônica fala de luz, né? Essa mistura. Mas Jesus alerta no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, ó: se a luz que está dentro de vós é trevas, quão grande são as tuas trevas. Então ele está falando de duas luzes. Ele é a luz. João diz que a luz prevalece sobre as trevas. O Evangelho de João veio exterminando a dualidade. Não tem negócio de que luz e trevas é igual, fica empate, batalhando. Esses desenhos aí de Jesus lutando com Satanás, pegando uma queda de braço naquele empate. Não existe isso. João diz que a luz prevalece sobre as trevas. O bem vence o mal. Essa é uma vitória já estabelecida. É por isso que nós somos chamados de mais que vencedores. Porque já entramos da batalha com a vitória garantida em Cristo Jesus, que é o bem, que é a luz, e vence o mal. João declara, não é? E Jesus nos alerta também sobre a paz. Jesus vai denunciando a dualidade todo o tempo. Ele vai dizer: deixe-vos a paz. Não vos la dou a paz a vocês. Não vos la dou como o mundo vos dá. Então ele está falando de duas pazes. A paz do mundo, que é a paz da dualidade, a paz política, a paz, não é, politicamente correta, a paz para agradar os homens, a paz almífera, e a paz do príncipe da paz, que é a paz espiritual, que é uma paz que excede todo entendimento, não é? Eu só trouxe dois elementos aqui, a figura do unicórnio e a figura do arco de chuva, que é o arco-íris, mas existem muitos ícones, símbolos aí que carregam a dualidade, porque o mundo o diabo adotou figuras sagradas para fazer essa confusão. Se você for comparar a genealogia de Sete e a genealogia caída de Caim, você vai ver que o nome deles são muito parecidos, tem pelo menos 6 nomes ali parecidos, não é? Então, na genealogia de Sete tem Enoch, então tem um Enoque na genealogia de Caim. Então, na genealogia de Caim tem Meujael, que imita Maalalel, que é de Sete. Aí na genealogia de Sete tem Matusalém, na de Caim tem Metusalá. Na genealogia de Sete tem Lameque, também tem na de Caim. Então, essa dualidade, essa cortina de fumaça é para eu e você ficarmos assim, ó, sem entender e fazer escolhas ruins. Mas a palavra do Senhor nos dá uma ferramenta maravilhosa chamada discernimento de espírito. Busque discernimento de espírito, faça a melhor escolha, como diz em Deuteronômio 28, ó, escolha as melhores sementes no bornal de Deus. Shalom, Deus te abençoe.